Será que os que criticam as comunicações com os espíritos têm medo que aconteça isso com eles? Malin esprit. Qui es-tu, malin esprit? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je suis Belzébuth. Cette ribaude est la mienne. Terceira etapa, o fingimento do demônio desmorona. À medida que a notícia de sua possessão se espalhava, Nicole, ou devo dizer Beelzebub, foi levada de vilarejo em vilarejo até que chegou aqui à Catedral de Laon em 24 de janeiro de 1566. Oui, toi, femme de Lancelot de Mai. Ton mari a perdu cette nuit 200 testons d'argent. Monsieur de Nesle les a gagnés. Ah oui. Como Beelzebub, a possuída Nicole constantemente acusava as pessoas à sua volta de pecados secretos e acertava. E o que tornava tudo ainda mais surpreendente era que os pecados eram inconfessos e desconhecidos de todos, menos do pecador. Consequentemente, milhares procuraram o confessionário antes que seus segredos mais íntimos viessem a público nos exorcismos. Daqui a pouco a gente volta com um trecho do vídeo de onde parou. Vamos comentar e analisar profundamente. Moisés proibiu, na época dele, a comunicação com os espíritos, porque o pessoal fazia consulta sobre o futuro, ficava banalizando essa comunicação. Naquela época, consultar os espíritos significava receber mensagens de Deus, era uma coisa assim, levada a sério. Então Moisés proibiu, por causa disso, por causa do abuso do povo, né? Mas ele recebeu os 10 mandamentos via mediunidade. Ele recebeu via mediunidade, nada mais que isso. Então, e no texto abaixo você vai verificar que na Bíblia Católica há várias comunicações do Espírito, inclusive Moisés aprova uma, tá bom? Então, não se pode acreditar tudo que está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é correto, nem tudo que está na Bíblia é errado, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo. E os evangélicos aí tem que parar de ser fanáticos, né, acreditando cegamente no que os pastores falam. Veja bem, esse não é um demônio, esse está endemoniado. Quer dizer, uma pessoa muito ruim, a gente fala que é endemoniada, né? Porque quando morre uma pessoa muito ruim, ela tem duas opções. Primeiro, ela passa um tempão no umbral, né? Às vezes até com aqueles maus companheiros que às vezes escravizam ela lá. Ou às vezes ela se deixa escravizar pelas paixões que ela tem, sexo, bebida, etc. Então ela trabalha para os outros lá, para conseguir isso. E quando ela aceita ser resgatada, quando ela pede ajuda a Deus, ela tem que mudar hábitos. Isso é difícil lá e aqui. Então os espíritos maus não são um diabo, um demônio, são várias pessoas más, que foram más aqui e não querem mudar. Pensam mais em si do que no próximo. Em relação a isso, tem muitos níveis de quem pensa mais em si do que no próximo. Essa obsessão não aconteceu por acaso. Essa menina, essa moça deve ter algum vínculo com o mal de vidas passadas, né? O karma te vincula. Você fica com uma energia negativa que você fica vinculado aos vingadores e querem se vingar de ti. A maneira de você resolver isso é fazer o bem. E o bem muito bem feito, o bem até com sacrifício que tem mais valor do que aquele bem que não tem sacrifício nenhum, não te incomodou em nada. Isso você resgata dessa maneira, você alivia, mas você vai fazer o bem, você vai sofrer para fazer esse bem. Vai ser difícil, não vai ser fácil. As grandes almas que fizeram bem são esses grandes endividados, as pessoas que fizeram muito mal atrás, se arrependeram e assumiram diversos compromissos para resgatar esse mal.
Quarta etapa. A voz. A voz do demônio deve ser silenciada. A batalha por Nicole continuou até que o bispo Lebeau encontrou uma arma decisiva: a Santa Eucaristia. A hóstia que os católicos acreditam que se transforma no corpo de Cristo durante a missa. Voici la Sainte Hostie. Regarde-la, Belzébuth. Esprit malin, ennemi mortel de Dieu. Je te commande, au nom du précieux corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ici présent, de sortir de cette pauvre femme et t'en vas au profond des enfers pour y être tourmenté. Testemunhas dizem que quando o demônio foi confrontado com a Santa Eucaristia, ficou temporariamente impotente. O fenômeno mais estranho que ocorreu foi que o demônio se recolhia ao braço esquerdo de Nicole, que ficava totalmente endurecido. Elle ne veut pas desserrer ses doigts. Il n'y a que la force du précieux corps de Jésus-Christ qui le fera sortir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut continuer. Continuer jusqu'à la fin. D'accord, je m'en réfère à votre... Depois de engolir a hóstia consagrada, Nicole ficava dura e insensível. O público era convidado a tocar nela e espetá-la com agulhas. Et par la force du corps de notre Seigneur. Ela aparentemente não sentia nada. Je te commande, au nom de Dieu. Foi um espetáculo extraordinário. Pode parecer barbaridade para nós, mas para as pessoas daquela época era a prova viva de que o demônio existe. E com isso vinha a prova de que Deus existe também. Quinta etapa. O choque. O demônio enfrenta a vontade de Deus. Com o passar das semanas, o bispo Lebeau conseguiu uma pequena vitória. Nicole recobrou a visão, a fala e a audição. Mas não por muito tempo. Oh, malin esprit, mortel ennemi de Dieu, regarde le précieux corps. Ôte-moi ton jaune blanc. Beelzebub voltou para a vingança com 29 amigos que trouxe do inferno. Nicole foi possuída pelos 30 demônios até 30 vezes por hora, desesperados que estavam para permanecer nela. Vários demônios falando vários idiomas. Quando a Santa Eucaristia vencia, um outro se lançava pela boca de Nicole. Parece que o sofrimento do inferno era a única alternativa que o demônio tinha se não estivesse atormentando uma vítima encarnada. Atormentando uma vítima encarnada. A possessão demoníaca não é um fenômeno exclusivamente católico. No decorrer das eras, muitas culturas e crenças deixaram documentadas as provas que diferenciam a possessão demoníaca da doença. Nicole manifestou todas essas provas. Relatos testemunhais do exorcismo de Nicole atestam a mais espetacular das provas de possessão. Beelzebub era um verdadeiro showman. Os demônios são reais ou imaginários? Para as multidões da Catedral de Laon não havia dúvidas. As leis da natureza e de Deus haviam sido desafiadas. As leis da natureza e de Deus haviam sido desafiadas. A questão era se Deus teria realmente a palavra final. Sexta etapa. A expulsão. O triunfo da vontade de Deus. A batalha da Catedral de Laon se prolongou durante mais de 2 meses. Todos os dias. Nicole não comia nada além das hóstias e bebia apenas um pouco de vinho da comunhão, mas continuava inchada pelo demônio. A água benta o queimou, drenando sua força demoníaca.
Mas Beelzebul reagiu com fúria titânica. Ele lutou com tamanha violência que os ossos de Nicole se partiram. O bispo Lebor estava assustado e exausto, mas a fé e o poder da Eucaristia eram sua única esperança. Ele não desistiu. A expulsão final de Beelzebul ocorreu às 3 horas da tarde, no dia 8 de fevereiro de 1566. O sinal de sua derrota final veio quando Nicole recuperou os movimentos do braço esquerdo, que estava paralisado desde que ela fora possuída. Todas as testemunhas relataram que sua partida ocorreu numa explosão de fumaça negra e ao som de todos os demônios voltando ao inferno. O exorcismo, ele funciona para afastar o espírito obsessor? Não. Os espíritos zombam, gargalham. Até Kardec fez uma pergunta equivalente no Livro dos Espíritos. Eles acham tão ridículas aquelas fórmulas. Disse, e como algumas dão certo? Pela autoridade moral do exorcista. São seus valores éticos. Quando ele fala com honestidade, que te ordeno em nome de Deus que saias, essa força magnética expulsa realmente o espírito. Como Jesus dizia, em nome de meu Pai, eu te ordeno, sai dele. Então, são os valores éticos, são os valores morais do exorcista, ou daquele que faz a psicoterapia para o desencarnado, ou que aplica o passe, não as fórmulas. Pessoas me perguntam qual a fórmula ideal para o passe. Eu digo o caráter do passista. Porque pouca diferença faz os movimentos que aplique. Jesus curou o filho do centurião à distância. Mandou o seu pensamento. Curou a mulher hemorroíça que lhe pegou a franja dos vestidos. E, no entanto, para outros ele teve de dialogar e de exercer certa energia. Daí é necessária, no caso do exorcismo ou de outra prática qualquer, as qualidades morais daquele que aplica, para que o espírito atenda e possa afastar-se. Divaldo, nas casas espíritas, e mesmo os profissionais, psicólogos, psiquiatras, algumas vezes têm dificuldade de diferenciar o que é obsessão espiritual e o que é um transtorno psicológico. Muitas vezes o indivíduo é tido como um obsediado e ele pode estar sofrendo um surto de material que vem do inconsciente e pode ser dado como uma obsessão e não é. Que elementos nós temos para fazer essa diferenciação? Fica muito difícil, é um claro escuro. Porquanto o fato de sermos espíritos encarnados